João Cassan é um paulista que mora em Hong Kong. Já participou do Plataforma em 2021 e agora ele volta aqui para falar o que mudou na sua vida e os projetos para o futuro. Vamos ouvir esse papo? Que está demais. Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 144. Estou aqui novamente com meu amigo João Cassanho, ele que é do Gaia Podcast, mora em Hong Kong, nessa peculiaridade aí do homem. E tomei um susto agora quando eu fui ver a última vez que ele tinha colado aqui. Foi em 2021, foi em junho de 2021, no episódio 67, né, que o título do episódio é A Asa é o Futuro. E, João, se apresente para quem porventura não te conhece, não conhece o Gaia, não tem ouvido ainda aquele episódio, e se você ainda concorda com essa frase que você falou lá atrás, que a Asa é o Futuro. E aí, pessoal, fala Jonathan. Sim, eu ainda concordo com aquela frase, responder as perguntas de trás para frente, eu ainda concordo com aquela frase que a Asa é o Futuro. Meu nome é João Cassanho, eu faço parte do Gaia Podcast, um podcast que está um pouco parado agora por causa de alguns compromissos que nós temos na vida e faz um tempo que está parado já, que é uma coisa que a gente vai tentar retomar, inclusive, é uma coisa que vai acontecer nas próximas semanas, inclusive, eu vou conversar com os meus amigos e parceiros, com o Leandro e com o Glauco, mas a gente tem um Gaia Podcast, que é um podcast sobre, que a gente fala humanos, demasiado humanos e suas incríveis histórias, onde a gente conversa com pessoas que fizeram coisas diferentes na vida, estão entre países, fazendo, enfim, a gente conversa desde gente que escalou o Everest até guarda-vidas na Austrália. Então a gente fala com bastante gente aí, cientista também aqui no Brasil, a gente fala com qualquer pessoa que tiver uma história interessante para contar. Basicamente é isso. E moro em Hong Kong, né, que é a que você falou, a particularidade aí, já moro em Hong Kong, já visitei alguns países nessa minha vida aí, alguns 45 a última vez que eu contei, e moro em Hong Kong, ali no sul da China. Boa. Cara, e toda vez que eu trago um convidado de volta aqui, principalmente com o tempo que eu te trouxe em 2021, eu sempre gosto de perguntar o que mudou, né, na vida do cidadão. E, cara, sendo em 2021, ainda estávamos em pandemia, né? Em 2021, acho que... Ou não? Sim, pandemia foi 2020, 2021, né? Sim, exatamente. Do ano todo de 2020, o ano todo de 2021 e uma partezinha de 2022, né? 2022 eu lembro que eu vim aqui pro Brasil. Eu vim pro Brasil em março de 2022, quando a pandemia estava realmente acabando, né? Eu lembro disso que quando eu vim aqui pro Brasil, inclusive eu lembro que na semana que eu cheguei aqui em São Paulo, passaram-se 3 dias ou 4 dias assim, caiu as restrições de máscara, então realmente eu lembro que foi um negócio marcante assim que eu tava passando aqui pelo Brasil quando as máscaras estavam finalmente caindo, né? Não precisava mais usar, já estava todo mundo com 3 doses, mas foi sim, o ano todo de 2020, o ano todo de 2021, a partezinha de 2022. Boa. Então eu gosto sempre de traçar esse paralelo para o convidado falar o que mudou da vida dele daquela época para cá. Então já posso antecipar, tipo, no meu caso, naquela época eu morava ainda no bairro Cadeia Velha. Eu sempre, às vezes o pessoal pergunta, pô, por que tu fala o nome dos bairros? É porque o meu público majoritariamente é acreano, né? Então eu falo para o meu público acreano se identificar, identificar onde é que é o local, né? E depois eu explico para a galera que não é do Acre, obviamente. Cadeia Velha é o nome de um bairro aqui de Rio Branco, onde eu morava. Inclusive o bairro que sofreu muito com alagação agora nesse período de alagação, está sofrendo ainda com alagação. E eu morava nesse apartamento, tinha uma internet muito ruim, eu lembro que eu tinha uma internet muito ruim, tinha que ficar mudando de lugar para poder falar com o João. Eu estava trabalhando numa outra empresa de telemarketing, estava sofrendo muito, porque acordava muito cedo e pedalava até a empresa para ganhar um salário péssimo. Mas na época eu era feliz e não sabia, né? Hoje eu também sou feliz, mas hoje eu sei que sou feliz. Na época eu não via felicidade na minha vida, né? Mas enfim, eu tinha o que comer, tinha um teto para morar, então isso já era mais do que suficiente.
E você, João, o que aconteceu da sua vida daquele período de junho de 2021 e o que mudou hoje em 2023? Cara, assim, de junho de 2021 até hoje, 2023, eu creio que a maior mudança que tem acontecido foi na minha vida profissional. Eu só fazer um comentário para quem não ouviu meu episódio, eu acho que eu comentei isso na época. Eu lembro que em 2021 tava morrendo muita gente no Brasil, né? Picos de pandemia e etc. Assim, eu recomendo que vocês voltem lá no episódio, que eu não falei. Eu acho que eu comentei isso, que Hong Kong, assim, a gente não teve pandemia praticamente, né? 2021, enquanto tava, infelizmente, ainda mais na época de junho e julho, quando tava morrendo muita gente aqui no Brasil, 4 mil pessoas por dia. A gente estava indo em festa lá em Hong Kong, né? Porque a pandemia ela foi muito bem controlada, não tinha infecção, né? Eu não tô falando nem de morte, não tinha nem infecção no país. Então, tô dando esse contexto porque o pessoal entender que para quem estava passando por uma pandemia pesada, né? Como estava passando aqui no Brasil, e aí você compara a sua vida de junho de 2021 a hoje, é claro que vai ter muita diferença, né? Porque a gente tá falando. Claro. Mas no meu caso, como a gente não teve uma pandemia em Hong Kong, né? Foi tudo muito bem controlado, a gente podia sair, não tinha risco de infecção, não tinha risco de nada. Eu acho que a coisa mais relevante que aconteceu foi também no meu aspecto de trabalho, né? Entre 2021 e hoje eu virei empresário, eu resolvi finalmente meter minhas caras para abrir minha própria empresa. Enfim, eu estava já um pouco insatisfeito como que as coisas andavam na minha empresa, não só eu, como minha equipe inteira foi desfeita, inclusive todo mundo foi, inclusive meu chefe, que era diretor lá, todo mundo acabou saindo, a gente saiu de lá, todo mundo, cada um foi para um canto, e eu achei que esse era o movimento necessário. Não aconteceu em junho de 2021, aconteceu em dezembro de 2021, na verdade, esse movimento. Eu criei a empresa, na verdade, em setembro, outubro, né? Foi quando eu digo criei, foi quando eu vou lá e registro a empresa oficialmente. Fiquei mais uns meses na empresa, saí e meu sócio saímos do nosso trabalho. Eu saí em dezembro, ele saiu no começo de janeiro, e aí foi isso, né? Virei empresário, a empresa tá indo bem. É uma grande mudança, uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu nunca tive nada, nunca fui empresário, nunca fui nada, nunca tive nenhum comércio de bala na esquina de casa. Então é uma mudança muito grande, mas eu não tenho do que reclamar, assim. A empresa tá indo muito bem, os negócios estão indo muito bem. A gente já tem escritório, a gente já tem um escritório nosso, como é que fala mesmo? Nosso escritório central, né? Nossa matriz fica em Hong Kong, obviamente. E a gente já tem escritórios aqui, tem escritórios na Europa, especificamente na Bélgica, e também temos funcionários na Índia. Somos aí um time de mais de 15 pessoas, mais ou menos. Então, sinceramente, não tenho do que reclamar. Boa. Mas é na mesma área que você trabalhava? Tecnologia? Sim, é a mesma coisa, assim, a minha sub-área tecnológica é a mesma área cujo qual eu resolvi abrir uma consultoria especializada nessa área. Meu último emprego não era numa empresa de consultoria, né? Eu não era consultor, eu trabalhava numa seguradora, que é a maior seguradora do mundo, né? Que, inclusive, quem gosta de futebol como nós, Jonathan, certamente vai reconhecer que é uma empresa chamada AIA, né, em português, que é a patrocinadora master do Tottenham. Sim. Entendeu? Eu trabalhava nessa seguradora, mas eu não sou da área de seguros, né? Eu só estava na área de tecnologia dentro dessa empresa. Então, eu saí de lá para abrir uma empresa de consultoria especializada, mas para mim, dentro do que eu sempre fiz, é na mesma área que eu sempre trabalhei. Boa. Cara, 2022, eu acho que nós temos, já que você já entrou no assunto futebol, nós tivemos a Copa do Mundo, né? E a gente até tinha comentado nos bastidores do GAE que eu gravei com vocês sobre a expectativa da Copa. Você tinha falado, né, sobre o que você achava da seleção brasileira. E desde então a gente não tocou mais esse assunto, né? Copa do Mundo. E eu sei que é um assunto que a gente vai remoer aí até a próxima Copa, para ter mais coisas para falar sobre seleção. Mas eu queria falar de você, João, que estava próximo, né? Como foi a experiência da Copa do Mundo pra você? Cara, a Copa do Mundo foi a pior experiência da minha vida, tá ligado? Esse é o resumo do que foi a Copa do Mundo. A melhor experiência da minha vida, assim. Eu vou te falar a parte do melhor, tá? Assim, por um apaixonado por um futebol, por uma pessoa que sempre sonhou a vida toda participar de uma Copa do Mundo, ir numa Copa do Mundo. E, cara, chegar no Catar, ver uma Copa do Mundo de perto, foi um negócio assim, cara, um sonho de criança realizado, sabe? É um sonho que eu imaginei muitos anos da minha vida que eu nunca consegui participar disso por motivos financeiros, por motivos da realidade, da onde eu vim, e por vários motivos eu nunca achei que ia conseguir fazer isso, sabe? Então, chegar numa Copa do Mundo e ver uma Copa do Mundo de perto é um negócio inacreditável, assim, sabe? Eu ficava toda hora voltando para aquele João que tinha, sei lá, 8,
8 anos de idade. A minha vida inteira eu fui apaixonado por futebol, jogo futebol até hoje, entendeu? Acompanho futebol, todos meus amigos de Hong Kong, a gente se conheceu todos por causa do futebol. Então, cara, assim, foi muito, muito emocionante estar lá. Ver um jogo da Copa do Mundo, ver um jogo do Brasil na Copa do Mundo, então você adiciona esse tipo de coisa, ver o jogo da estreia do Brasil, Brasil e Sérvia. O Richarlison marcou aquele gol na minha frente. Eu quase tive um ataque cardíaco na hora que ele marcou aquele gol, porque, pelo amor de Deus, né, você imagina um baita do golaço, o gol mais bonito da Copa. E eu tava na minha frente, cara, literalmente sentado na frente, na frente, assim, o campo, né, ele imagina a pessoa que tá ouvindo, né, os campos são sempre num formato oval, né, e você pode ficar atrás dos gols, né, ou você pode ficar na lateral, né. Eu estava na lateral, só que a lateral, obviamente, né, porque como é um formato oval, a lateral você pode ficar tanto no meio, como você pode ficar mais para um gol, como mais para um outro gol, né. Porque a lateral é a parte mais longa. Eu estava praticamente de frente com o gol, eu estava na lateral, de frente onde o Richarlison marcou aquele gol, entendeu? Então ainda dei essa sorte ainda, estava bem na lateral, na hora que ele levantou aquela bola, eu falei assim, não. E aí no que ele virou o corpo, eu falei sim. Mas, cara, foi um negócio assim, cara, inacreditável, assim, eu me lembro, até agora, assim, eu me arrepio de pensar naqueles momentos, porém, como eu falei a parte boa, mas, cara, eu vou te falar uma coisa, assim, foi aquilo que eu falei, eu classifico, assim, de longe como talvez a pior viagem da minha vida, assim. O Catar é um lugar muito ruim, é um lugar que não estava preparado para a Copa do Mundo, eu tive diversos problemas com hospedagem lá, eles não estavam preparados para aquele tanto de pessoas, eles não têm uma cultura de futebol, não adianta, gente, assim, vocês podem falar o que vocês quiserem aí, a audiência de vocês pode entrar, pode meter o pau, não sei o quê, gente, não dá para fazer Copa do Mundo num país muçulmano cujo qual você não pode beber, o pessoal não pode fazer festa, não dá. Entendeu? Foi uma Copa do Mundo chata, você não tinha nada pra fazer, não tinha, tipo assim, foi um negócio horrível, assim, e não só isso, como fora o fato da estrutura, entendeu? O Catar é um país muito rico, cujo qual todo mundo pensou desde lá de trás, não, porque, pô, o Catar é um país pequenininho, ali no meio do Oriente Médio, vai botar todo o dinheiro no mundo e vai fazer, tipo, a melhor experiência que você... Cara, mentira, tá ligado? Foi a pior experiência que eu tive em termos de viagem, porque, tipo, o Catar estava muito mal organizado, as coisas eram, apesar de ser um país pequeno, as coisas estavam muito longe, a logística era muito ruim, eles não estavam preparados para aquele evento, e eles não têm uma cultura de receber tanto daquelas pessoas, com o fato deles, como eu falei, serem um país que não tem uma cultura apropriada para receber esse tanto de evento, entendeu? Eles não têm uma cultura, que eu falei, pô, gente, teve gente que eu tava na fila, só pra você ter uma ideia, Jonathan, do nível que os caras são, assim, eu tava na fila esperando para entrar no hotel, e eu conheci, obviamente, outros brasileiros lá, né, porque vem gente do mundo todo, e tinha um grupo de brasileiros no telefone tentando resolver a situação, cujo qual um outro casal chegou no hotel para fazer o check-in, e o cara virou para eles e perguntou onde estava a certidão de casamento deles, porque se eles não tivessem certidão de casamento, eles não poderiam dormir no mesmo quarto. Nossa, mano. Entendeu? Cara, não dá pra você fazer uma Copa do Mundo num lugar desse, entendeu? Porque, tipo assim, cara, quem que pede certidão de casamento num lugar? Por que não? Porque é um país muçulmano, entendeu? De raízes muçulmanas muito fortes, então um dos pecados extremos deles você dormir no mesmo quarto e você ter sexo no casamento é um negócio passível de prisão e sei lá se é passível de prisão, execução, eu não sei o que é, mas é um negócio para eles muito sério. Aí você chega para fazer o check-in numa Copa do Mundo, entendeu? Num evento que você espera a sua vida toda para ir, aí nego vira para você e fala assim, vocês não podem ficar no mesmo quarto, e inclusive com lotação máxima, né, porque o país pequeno daquele jeito não tem estrutura de hotel suficiente para todo mundo, então uma lotação máxima, vira para você e fala assim, ou vocês ficam, ou vocês vão embora, porque eu não tenho um quarto extra para 2 pessoas, ou vocês vão ter que me arrumar a certidão de casamento, porque vocês não podem dormir no mesmo quarto se não souber e não tiver como provar que vocês são marido e mulher. Sim. Entendeu? Isso denota já o despreparo, né? Isso. E eu vou além, eu não acho nem que seja só despreparo, porque isso já é suficiente para não acontecer um evento dessa magnitude no local. Mas além do despreparo, é uma falta de... Porra, a gente tem a nossa religião, a gente tem o nosso jeito de seguir, mas essas pessoas não, sabe? Tipo assim, as pessoas não sabem como funciona o nosso jeito de viver, de reger o negócio aqui. Então, durante esse período, vamos dar uma maneirada
né? Cara, assim, a transmissão na Cazé TV deixou isso muito claro, né? Eu não acompanhei pela TV aberta, então não sei como é que foi como a TV aberta mostrou isso, mas eu acompanhei tudo pela Cazé TV no YouTube e ficou muito claro o quanto que eles não estavam abertos a nada, tipo assim, a nenhuma tipo de tolerância. Eles continuaram vivendo suas vidas normal. E aí pode vir uma pessoa falar, mas tem que respeitar o país dos caras. Concordo, beleza, mas esse país que está sediando a Copa tem que respeitar a Copa. Eles têm que entender que a partir do momento que eles assumem a prerrogativa de que eles vão sediar o maior evento esportivo do mundo, que é isso que a Copa do Mundo o maior evento esportivo do mundo, onde até quem nunca viu um jogo de futebol na vida para assistir, porque é a Copa do Mundo, tu tem que ter ciência de que tu vai receber cristão, muçulmano, budista, ateu. Tu vai receber gente de todo canto naquele local, pô. Porque não é o teu país que tá em cogitação. É a Copa do Mundo. Né? Então acho que você que vivenciou de perto, né, sentiu isso na pele, né? Mas eu tava aqui no Acre, senti isso na TV, velho. Tipo assim, que não tinha não, aqui é o Catar, aqui é assim e vai ser assim até o final da Copa. E você tem que aceitar. Mas então, Jonathan, mas sabe que eu discordo só um pouco do ponto que você está falando, que é o seguinte, sabe quem tinha responsabilidade de ter esse tipo de postura? A FIFA. A FIFA é a dona do evento. Entendeu? A partir do momento que a FIFA entrega o evento para o Catar e diz para o Catar assim, olha aqui, eu vou dar o meu evento para você, o Catar pega esse evento e fala assim, tudo bem, então já que você aceitou a minha proposta financeira, né, porque eles não assumem isso, né, mas a proposta foi cheia de dinheiro para a FIFA, né, eles não assumem, porque eles não podem assumir isso porque isso é corrupção, mas eles compraram o evento da FIFA, então a partir do momento que a FIFA se sujeitou e se dobrou ao Catar, o Catar tem o direito de continuar de fazer o que eles fizeram. Não, você vai colocar o seu evento aqui, só que você vai seguir as minhas regras. Entendeu? Entendeu? Tipo assim, então o Catar fez o que ele quis fazer com o evento porque a FIFA se dobrou para eles, entendeu? Isso é uma coisa que a FIFA, esse negócio que você está falando, todo o raciocínio, tem que ser feito pela FIFA. Entendeu? É o seguinte, eu tenho a propriedade do evento e eu não vou entregar um evento cujo qual não esteja alinhado exatamente com esses valores que você falou. Vai vir gente de todos os países. Vocês não têm a capacidade de... que nem você falou, poderia até haver uma negociação. Entendeu? A FIFA poderia chegar claramente e falar assim, eu quero que você assine um papel aqui claramente dizendo que durante esse um mês que vai ter gente lá, você não vai poder pedir certificado de casamento para as pessoas podem se beijar na rua, as pessoas pessoas do mesmo sexo podem andar de mão dada, você não pode prendê-las, pode beber na rua, pode ficar bêbado, por exemplo. Agora você vai para um país onde tudo isso que eu falei, Jonathan, não era possível. Entendeu? Não existia clima de Copa do Mundo no país, Jonathan. Tipo assim, existia um clima de, tipo assim, parecer que você estava indo, sei lá, num show de ópera, tá ligado? Nossa. Entendeu? Porque não tinha clima de festa. Porque, como que não tem clima de festa, gente? Você pode não beber. Tipo assim, você pode não beber, entendeu? Mas, cara, é inegável que o álcool ajuda as pessoas a celebrarem, a dançarem, a ficarem amigas, entendeu? Isso é uma coisa inegável, entendeu? E você bebe o quanto você quiser, cada um bebe, tem gente que bebe até cair, entendeu? Tem gente que bebe um pouco, tem gente que bebe muito, entendeu? Mas, você não ter esse fator, é um fator chave dentro do evento, entendeu? Você não podia fazer isso na Copa do Mundo. Então, tipo assim, não tinha clima de Copa no Catar, entendeu? Não existia clima de Copa no Catar, não tinha festa. Você andava pelas ruas, assim, do centro, que você ia visitar, é uma coisa normal. Teve Copa no Brasil, tem jogo em São Paulo, que foi lá em Itaquera. As pessoas vão andar pelo país também, porque ninguém vai só pra Copa do Mundo, né? Você vai pela Copa do Mundo e você vai, obviamente, né, aproveitar aquela oportunidade para dar uma volta ali, né? E também bancar o turista, né? Deixa eu ir no centro de São Paulo, tá? O jogo no Rio de Janeiro, que é um lugar lindo, maravilhoso. Claro que você vai no Rio de Janeiro ver o jogo e você também vai subir no Rio, vai no Corcovado, vai num bar, entendeu? Vai na praia, esse tipo de coisa assim. Você anda pelo país, Jonathan, não tinha clima de Copa, não existia. Parecia que não estava acontecendo o maior evento do mundo naquele lugar. Porque as pessoas não estavam à vontade, entendeu? Foi um negócio triste, cara. Foi um negócio assim... Que nem eu falei, por isso que eu tô falando, entendeu? Foi o melhor, pior evento, pior coisa da minha vida foi essa Copa, entendeu? Foi poder ir numa Copa pela primeira vez, poder ver isso de perto, ver um jogo de futebol, ainda assim foi mágico, mas... Olha, eu tenho repetido isso, cara. Eu não quero nunca mais pisar meu pé de volta no Catar.
Cara, agora ainda de Copa, mas da seleção brasileira em si, o João. Cara, eu vou falar assim, o meu sentimento, né? Eu acho que a gente já comentou isso outras vezes, que eu sou muito seleção brasileira, né? Tipo, embora tenha todos os problemas da CBF, pai e tal, mas eu torço para a seleção brasileira como eu torço pro meu time, pro São Paulo Futebol Clube. Né, eu sei que a diretoria de São Paulo Futebol Clube é uma merda, mas eu fazer o quê? É o time que eu torço, é o time que eu escolhi torcer. Não significa que eu concorde com o que os caras fazem. Muito pelo contrário, eu discordo em muita coisa, 90% das coisas que é feito lá. Mas é o time que eu escolhi torcer. É a mesma coisa da seleção brasileira, eu não consigo me desligar. Embora depois dessa Copa 2022 eu tenha falado para mim mesmo, caramba, eu não sei se eu vou ter forças para chegar nos meus 30 anos, porque essa Copa já tinha 26. E eu já tava meio assim, né? Eu já tava meio que, porra, mais uma Copa? Sério? 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, não veio o título ainda? Detalhe, eu sou de 96, eu não lembro da Copa 2002, eu não lembro, eu não, Putz. eu não comemorei aquele título para mim não existe, eu não comemorei aquele título, não fiz parte daquela campanha, assim. Então, assim, para mim ainda tem uma lacuna muito grande. É a mesma coisa do São Paulino de meia idade, né? São Paulino de meia idade não viu Libertadores, não viu Mundial, não viu o Tri, né, do brasileiro. Então esse São Paulino aí tá na ânsia de ter um título. Então esse São Paulino aí, um paulista já é importante para ele. Né? Então assim, eu torço muito para a seleção brasileira e eu fiquei muito, muito, muito mal, velho. Muito mal com a eliminação. Eu lembro que a nossa empresa, óbvio, deu o jogo pra gente assistir e tal, e depois retornar pro trabalho. Cara, eu retornei pro trabalho só, parecia que alguém da minha família tinha morrido. Esse é o sentimento que eu tenho pela seleção brasileira numa Copa do Mundo. Porque, e ainda da forma que foi, né? Jogo muito difícil, jogo, cara, complicadíssimo, né? E a gente consegue o resultado, consegue o gol que precisávamos, e depois acontece aquele vexame. João Caçanho, me diga, qual o seu sentimento? Cara, eu tenho um sentimento muito parecido com o seu, assim, porque de todos os. Se a gente pensa, se a gente olhar para trás, assim, e pensar nas últimas eliminações da Copa do Mundo, assim, não vou elencar uma por uma, assim, mas me vem na cabeça, por exemplo, a de 2006, que a gente. Assim, a 2006 foi um negócio muito icônico, né? Porque, tipo assim, o mundo inteiro achava que a gente tinha o melhor time do mundo e, tipo assim, era questão de 7 jogos pra gente ser campeão. E quem entendia um pouco de futebol sabia que aquele time não era bom. A gente sabia que o Ronaldo estava gordo, Adriano estava gordo, Kaká estava bichado, entendeu? Então, assim, tava o mundo todo muito confiante naquele time e a gente, quem entendia de futebol, falava assim, cara, esse time aí não é... Ele é muito bom no papel, mas ele não tá bem quanto a gente imaginava. E é aquela coisa, né? 2006 foi aquela festança toda, negócio de nego chegando com helicóptero na seleção, né? A Globo invadindo todos os treinos lá, aquela história toda, né? Aqueles jogadores acusam, inclusive falam que foi falta de concentração, né? Mas enfim, aí você tem... Aí eu consigo lembrar, por exemplo, daquela Copa que a gente foi eliminado pela Bélgica, sabe? Eu lembro muito bem que aquele time... Eu que estava na época, eu estava na Bélgica, quando o Brasil foi eliminado daquele time da Bélgica. E eu dei uma entrevista para um pessoal do podcast do Onden, né, que o nome disso é Mundo, cujo qual eles fizeram um especial falando com vários brasileiros ao redor do mundo, perguntando de vários países que iam participar da Copa. Eu fui escolhido para participar do time da Bélgica e eu falei naquele podcast que o Brasil ia ser eliminado pela Bélgica. Eu falei, o Brasil vai enfrentar a Bélgica nas quartas e a Bélgica vai eliminar o Brasil porque esse time da Bélgica é muito bom. Mas é muito bom. Os caras estavam voando, só que assim, no Brasil ninguém prestava atenção, porque, pô, é a Bélgica, aquele país pequeno lá, que ninguém se importa, tal. Mas que eu falei, inclusive, eu tenho isso gravado no podcast. Eu falei que o Brasil ia ser eliminado. Então, todas as situações que eu olho pra trás assim, eu vejo que elas foram obviamente doloridas, mas essa foi muito especial porque a gente perdeu pra um time muito ruim. Entendeu? A Croácia era um time muito ruim e o Brasil tinha um time muito bom. Muito bom, melhor do que aquele de 2006, na bola, na prática, como time, como elenco. Esse time do Brasil pode falar o que for. Se você pegar o elenco daquele de 2006 e você perguntar para um cara hoje, para um cara que tá com 10, com 15 anos de idade, ele vai falar assim, pô, cala sua boca, olha esse time aqui de 2006, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, você tá me zoando que esses caras aqui, cara, esse time de hoje, como time, como elenco, era muito melhor que aquele time de 2006, porque, como eu falei, pessoal, não tinha um contexto daquele time de 2006. Entendeu? O jogador gordo, o Adriano
um pouco fora do peso e ainda, né, com o princípio de depressão, né, só que na época ele não assumia. Kaká já estava tendo problema que ele teve no pubis, né, não foi no pubis, um negócio assim, sei lá, no quadril, um negócio assim, né? Então, tipo assim, esse time do Brasil, com esse elenco que o Brasil tinha, era a combinação perfeita. Um Neymar experiente, com a idade certa, mas ainda com muito fôlego, com muita capacidade de decidir. Ele não tá com 36, 37 anos, ele tá com 32 agora, né? Uma coisa assim, né? 32. Alguns jogadores surgindo, como por exemplo Vinícius Júnior, outros jogadores, em um time extremamente ofensivo. O Tite assumiu aquela coisa, tipo assim, não, nós somos um time ultra ofensivo e é assim que a gente vai jogar. Tipo assim, dane-se, entendeu? Essa é a nossa estratégia, a gente vai se adaptar a isso. E a gente tinha um time muito bom. Só que a questão é que eu acho que se você olhar taticamente o Brasil se preparou para ser muito agredido o tempo todo. Se você olhar a postura do Brasil contra a Croácia, o Brasil, às vezes, quando perdia a bola, como o Brasil era um time muito ofensivo, o Brasil precisava... o Tite treinou o time e falou assim, quando a gente perde a bola, a gente não pode continuar a ser tão ofensivo, a gente precisa voltar e tomar a bola de volta. Só que tomar a bola de volta para um time muito ofensivo é esperar o outro time atacar. O Brasil esperava a Croácia atacar. Só que o Brasil não... tinha um tal de R4, R alguma coisa, né, que era recuperar em tantos segundos. Exatamente, que dava aquele sprint de tentar recuperar em 30 segundos, depois, se não funcionava, o time se reposicionava defensivamente e esperava o outro time atacar. Só que se você olhar taticamente, às vezes teve uma hora que eu estava assistindo um jogo com um amigo meu, teve um momento que a Croácia ficou com a bola 2 minutos e meio. Só que a Croácia ficou com a bola 2 minutos e meio no campo de defesa, tocando a bola de lado. Entendeu? Aí, bola 1, 2, 3, aí o Modric vinha buscar a bola no campo de defesa, dava um passe pro meio campo, o cara do meio campo pegava, tentava fazer alguma coisa, voltava a bola pra defesa. Isso aconteceu o tempo todo. O Brasil não estava preparado para um time que não queria jogar. A Croácia não queria jogar. A Croácia intencionalmente não queria atacar, porque ela sabia que ela não ia conseguir fazer nada. E aí, cara, a dor que você falou, que eu falei, cara, o Brasil perdeu para um time muito ruim. A Croácia era um time ruim. A Croácia é um time psicologicamente muito forte. Eles sabem muito bem o que eles podem fazer. Eles ganham todo mundo. Eles chegaram numa semifinal de novo de uma Copa do Mundo na base do psicológico e de, cara, é isso aqui que a gente vai fazer o tempo todo e a gente vai fazer isso aqui por 90 minutos. A gente vai irritar todo mundo pelo fato que a gente vai fazer só isso. Nada mais, entendeu? E os caras chegaram até lá onde chegaram. Mas esse time era muito ruim, Jonathan. Esse time da Croácia era muito ruim. Muito ruim. Entendeu? Aí o Neymar pega e me faz aquele gol, e aí a história que a gente sabe, né? O Neymar pega, me faz aquele gol, faltando 4 minutos tinha 7 caras no campo de ataque, que a gente não sabe por quê, até hoje, entendeu? Inclusive o cara que entrou para estar no campo de defesa, né? Que era o Fernandinho, né? Foi o Fernandinho que entrou, né? É o Fred, não? O Fred, desculpa, o Fernandinho foi da outra Copa. O Fred entrou. E o Fred também estava no campo de ataque, entendeu? Tanto que na hora que o Brasil tomou o gol, o Neymar vira pro Fred e fala assim, cara, por que vocês estavam todos lá na frente? Vocês não precisavam fazer isso. Vocês não precisavam, sabe? Que teve a leitura labial do Neymar falando pro Fred. Falou assim, por que vocês estavam todos lá na frente? Vocês não precisavam fazer isso. Entendeu? E ele tava reclamando com razão, porque quem tem que ficar na frente é ele, né? Ele tinha que ficar lá na frente porque ele tem que pegar a bola. Era a hora dele pegar a bola, fazer uma graça, segurar, ir lá perto do escanteio, perto da bandeira, ficar lá segurando a bola, entendeu? Mas, porra, os caras perderam a bola no meio campo com 7 caras no ataque. Que o cara passou o quê? Milagre? É isso. Cara, eu vou te falar. Porque dá a impressão que dá é que o brasileiro, quando vai pra porra da Europa, esquece como que joga futebol. Esquece, pô, desaprende. Eu sei que lá na Europa é uma sofisticação, é um blá blá blá, mas não é o brasileiro, velho. A gente não ganhou 5 Copas do Mundo sendo europeu, a gente ganhou 5 Copas do Mundo sendo brasileiro, a gente ganhou 5 Copas do Mundo sendo Garrincha, sendo Pelé, sendo Romário, sabe? Existe uma malandragem que é iminente do brasileiro. É só você ligar o seu Brasileirão um sábado, um domingo à tarde, em Cuiabá e Coritiba, Corinthians, não sei quem, que você vai ver que o jogador, quando tá ganhando, o goleiro se cai no chão, porra do atacante fica firulando, o cara demora 1000 horas pra cobrar um escanteio. E por que na porra de uma Copa do Mundo que você tá ganhando, você quer fazer o segundo gol, porra? Não entendo, velho. Todo mundo faz isso. Todo mundo segura, todo mundo prende a bola, todo mundo... Cara, é uma coisa básica. Você tem um Antony e Vinícius Júnior, pega os dois, pega 4, pega o Neymar, o Antony e o Vinícius Júnior, faz como se fosse um bobinho, um peruzinho, e fica os 3 ali tocando bola um atrás do outro, dá chapéu, dá lambreta, chama pra brincar. Faz isso, cara. É simples, é só passar o tempo. Os caras vão se irritar, vão querer bater, o juiz vai dar cartão, vai picotar o jogo. Isso não é feio, não. Isso não é feio. Feio é você tomar um gol
faltando 4 minutos para acabar o jogo, tomar um gol de bobeira, de contra-ataque, sendo que você penou para fazer para se classificar. É Copa do Mundo não é pontos corridos, não. Copa do Mundo perdeu, tá fora. É isso que irrita, sabe? É isso que deixa a gente... Porque, gente, isso é o básico do futebol. A gente não tá pedindo... Nossa, Jonathan, mas você não tava lá, você não sabe o que é ser um jogador de futebol. Beleza, eu não sei, mas eu já joguei bola. Eu sei o que é jogar futebol, pô. Então, isso e tipo assim, tem times, né, Jonathan, você falou que a Copa do Mundo não é só isso, né, cara? Tem alguns times e esses times, na verdade, sempre são Brasil e Argentina, e agora um pouco a França, que, cara, que todo mundo entra pra ganhar desses caras, tá ligado? Isso aí é o jogo da vida deles. Se você pode até pegar, inclusive, você pode ver, como você falou, você tem que jogar o jogo e todo mundo vai querer jogar com o regulamento embaixo do braço, porque foi isso que a Croácia fez, entendeu? Claro. A Croácia falou assim, ó, se esses caras a gente não vai fazer frente com eles. O que a gente vai fazer? 90 minutos de irritação, 90 minutos de jogo psicológico. Se você pegar o jogo da Arábia Saudita contra a Argentina, entendeu? Sim. Sabe? Pô, se for fazer 100 jogos, cara, vai fazer 100 jogos, Arábia Saudita e Argentina, a Argentina vai ganhar 99, entendeu? Mas um jogo, esses caras vão ganhar, que é o jogo, e quando os caras ganharem, eles vão fazer aqueles que eles fizeram, entendeu? Vai achar 2 gols aí, tudo bem, o segundo gol, principalmente o segundo gol da Arábia Saudita foi um baita de um golaço, mas, meu, assim, todo mundo vai jogar com o regulamento embaixo do braço, entendeu? E o Brasil, que você falou, na hora que o Brasil precisava colocar o regulamento embaixo do braço, e quando a gente coloca o regulamento embaixo do braço, ninguém vai fazer isso melhor que nós, porque nós temos habilidade, entendeu? Sim. Temos malandragem, não fez, e precisava fazer isso só por 4 minutos. Exato. E tem um treinador que a gente tinha, que é o Tite, né? Que fez cagada no jogo, né? Fez cagadas assim, homéricas no jogo, né? Mas aí que tá a questão. Eu também falo de uma coisa sobre o Tite, que é o seguinte: o Tite, ele fez algumas substituições muito erradas durante o jogo. Eu acho que ele tirar o Vinícius Júnior foi um negócio absurdo. Outra coisa, assim, não dá, o Gabriel Jesus não dá, né? Assim, o Gabriel Jesus não, desculpa, ele tirou o Gabriel, na verdade a gente tivemos sorte, né, que naquele jogo o Gabriel Jesus já estava machucado, né, então ele foi obrigado a entrar com o Pedro, né, mas, cara, se o Gabriel Jesus tivesse em condições, ele ia entrar com o Gabriel Jesus de novo, né, que é um atacante que participou de uma Copa do Mundo e não marcou um gol, e tava, antes da convocação, há 7 meses sem marcar um gol pela Copa do Mundo, né, e o Tite ainda quis levar ele pra Copa, né, e ainda ele era o segundo atacante no lugar do Richarlison, entendeu? Mas o fato dele tirar o Vinícius Júnior é um negócio absurdo num jogo decisivo como aquele. Na minha opinião, pra ser muito sincero, se tivesse que tirar, ele podia ter tirado o Neymar, mas não podia ter tirado o Vinícius Júnior, entendeu? Mas eu também não tiraria o Neymar, nem ferrando, até porque provou-se que, pô, o Neymar não tem jeito, né, cara? O cara joga demais, entendeu? A pessoa pode não gostar dele, pode não gostar da postura dele fora de campo, que eu também não gosto, não acho que ele é a pessoa mais simpática, não acho que ele é a pessoa que tem uma postura que deveria ter para a importância que ele tem para os jovens, entender, para algumas coisas que ele faz, mas dentro de campo é inegável o que ele faz, inegável. E eu que vi ao vivo, cara, não tem jeito, cara, o cara é muito diferente, entendeu? Mas o Tite fez cagadas, entendeu? Mas aí que tá a questão, o Tite ainda por cima teve sorte nas cagadas que ele fez, porque o Neymar ainda conseguiu achar aquele gol pra ele, entendeu? E aí ele fez a decisão certa de colocar o Fred, entendeu? Então, a partir do momento que a situação em si, que os jogadores em campo resolveram a cagada que ele tinha feito, ele foi, tipo, exímio de culpa, digamos assim, pelo menos pra mim, entendeu? Ele foi meio que esse exímio de culpa, porque ele fez a coisa que ele tinha que ter feito, entendeu? O Neymar foi lá, resolveu a vida dele, ele vai lá e me mete o Fred, entendeu? Ele certamente não estava gritando na beirada do campo e não gritou na beirada do campo, vamos pro segundo. Ele não gritou isso. Isso é uma coisa que você, como jogador dentro de campo, é uma coisa que não precisa nem receber instrução. Você vai precisar realmente, depois daquela situação, faltando 4 minutos, você precisa que o técnico te grite, volta. Você não precisa. E aí ele me mete um cara pra ajudar na defesa. Aí os caras pegam e tem 7 caras no ataque. Você vai culpar o cara como? Ele colocou o Fred exatamente pra marcar, pra ficar atrás, coisa que o Paquetá não faz. Ele tirou o Paquetá e colocou o Fred e colocou o Antony pra fazer isso que eu acabei de falar, segurar a bola, entrar na cabeça dos caras, pedalar, ir pra cima, fazer firula, coisa que o Antony fazia no Ajax, faz no United e não fez na seleção brasileira. E outra, cara, eu vou te falar, isso já é parece que é replay. Você pode pegar a Copa de 2018 que a gente perdeu pra Bélgica, que ninguém fez a falta, né? Você pode pegar, você pode pegar inúmeras Copas que a gente perdeu assim, com exceção da de 2006, né, 2010, que o Felipe Melo fez a falta, só que foi expulso. Só que foi expulso, então aí acabou sendo como vilão, mas pra mim ele fez o certo. Tem que derrubar mesmo, pô. Tem que derrubar mesmo, tem que fazer a falta, não importa. Isso me irrita, velho, porque, velho, a impressão que dá é que a gente não tá vendo a seleção brasileira. A impressão que dá, e assim, tem gente que bota a culpa nisso porque não tem jogadores brasileiros jogadores que jogam no Brasil sendo convocados.
Eu discordo um pouco disso. Eu não acho que, tipo, tem que convocar os melhores. Se os melhores estiverem na Europa, tem que ser os europeus mesmo, então. Tem que ser os brasileiros que jogam na Europa mesmo, não tem o que fazer. Mas assim, a gente não pode perder a nossa identidade, velho. A gente não pode, João. Porque senão a gente vai continuar perdendo Copa, cara. Entendeu? A Argentina ganhou a Copa do Mundo 2022 sendo a Argentina. Você não viu a Argentina sendo uma seleção europeia? Porra. Maluquice doida, né? Os caras foram a Argentina como sempre foram, né? Sistema tático praticamente inexistente, um bando de maluco, mas muito coração, né? Muito, muito coração e muita habilidade, né? João, você tá no Brasil agora, mano? Fazendo o quê? Então, na verdade, eu vim aqui no Brasil porque o nosso amigo Glauco vai casar, né? Pô, da hora, velho. E vai ser a primeira vez que a gente todo o pessoal do Gaia Podcast vai se reunir pela primeira vez, desde quando a gente criou o podcast. E até esse ato que a gente tá agora, a gente nunca se encontrou os três, cara. A gente nunca, assim, obviamente, né? Nós somos amigos de antes do podcast, né? Caramba. A gente saía e se encontrava junto, a gente viveu no mesmo lugar, né? O Glauco ficou um tempo lá na Bélgica. E, claro, a gente já se encontrou, né, face a face, porém, desde quando a gente criou o podcast, a gente nunca se encontrou, nunca conseguiu se encontrar os três juntos, cara, e vai ser essa agora a oportunidade, a gente vai se encontrar, e por isso que eu falei no começo do programa que vai ser também a chance que a gente vai ter de olhar um pouco o podcast e decidir o que a gente vai fazer, né, porque algumas coisas mudaram nas nossas vidas. Eu virei empresário, o Glauco ficou super preocupado com o casamento, né, porque o casamento dele era para ser durante a pandemia, então você imagina, né, o cara postergando essa situação toda. O Leandro teve outro filho, a segunda. Da hora. Então, tipo assim, nossas vidas mudaram muito, né, principalmente no último ano, que foi a primeira pergunta que você fez, né, um ano e meio, e por isso que a gente tá nesse ato, né, a gente tá o nosso tempo tá muito, muito, muito limitado. E devido a esse limite de tempo, a gente não consegue fazer o formato que a gente fazia antes, então, assim, a decisão basicamente eu acho que vai ser ou a gente vai ter que mudar o formato ou a gente vai ter que parar mesmo, né? Transformar esse ato no encerramento, né? Mas, que eu falei, respondendo essa pergunta, a principal razão é do Glauco tá casando, óbvio que aí eu juntei o útil ao agradável, né? Eu venho pra cá, visito minha família, fico com meus amigos aqui, né? Junto tudo numa vez só, mas o grande motivador de tudo isso aí é o Glauco, né? E o casamento dele. Da hora, mano, da hora. Cara, espero que vocês consigam conciliar aí, que o Gaia não acabe, né? E que vocês continuem aí, porque é importante demais o conteúdo de vocês. A gente tá pensando muito em fazer um negócio assim, né? A gente já chegou a comentar algumas vezes que a gente tá muito, talvez, a fim de partir pra um negócio muito freestyle, sabe? Que seria... Porque, na verdade, o que acontece, cada um, né, que tem a relevância que bem tem, que bem merece, né? Mas, assim, a gente fez com o Gaia Podcast uma coisa que a gente já comentou, inclusive, na outro episódio, né? A gente não precisa repetir os assuntos aqui, mas o Gaia Podcast fez um negócio muito antes que os outros fizeram, né? Que era entrevistar pessoas, né? De pessoas não tão dentro do círculo, né? Não entrevistar não famosos. Antes do videocast, antes do Flow, antes do não sei o que lá, a gente fazia, né? Porque, na verdade, a inspiração do Flow, né? E do Podpah foi a mesma da nossa, né? Quando a gente sentou pra se reunir, a gente falou assim, pô, a gente é muito fã do Joe Rogan Podcast, e a gente fez um negócio nesse estilo, então a gente fez antes dos outros, aí isso virou uma trend, né? Todo mundo fez essa mesma coisa, porque a crítica do pessoal que fazia esse tipo de coisa, de fazer podcast que virou mesa-cast, né? É que tipo assim, tá todo mundo de saco cheio de podcast com 3 ou 4 ou 5 amigos batendo papo sobre coisas randômicas, né? Era o grande crítica, né? E aí, na verdade, eu acho que a gente já tá no momento que a coisa vai começar a inverter de novo, entendeu? Tá todo mundo de saco cheio de podcasts, onde as pessoas chamam pessoas pra entrevistar, e vai voltar um pouco a ter esse modelo, tipo assim, cara, a gente precisa ouvir umas besteiras aqui e ouvir um pessoal meio freestyle falando de coisas aleatórias e, tipo, 2, 3 amigos falando de coisas randômicas, entendeu? Então, até porque esse tipo de pauta é muito mais fácil de você fazer, né? Então, talvez a gente tenha algum modelo nesse sentido que a gente se junte só nós três, entendeu? De maneira esporádica, fale como tá indo a vida, e a gente talvez fale dessas aventuras aí, né? Porque eu e o Leandro e o Glauco, a gente tem vidas muito diferentes, né? Na nossa vida pessoal, que eu falei, pô, o Leandro já teve 2 filhos, o Leandro é um pai, o Glauco tá na Austrália, o Glauco não tem filhos ainda, mas ele mora na Austrália, mora em Hong Kong, eu sou empresário, o Leandro e o Glauco trabalham, são funcionários, né, então cada um tem uma vida muito diferente, assim, né, então talvez seja interessante a gente se reunir de vez em quando, só pra falar umas besteiras aí e comentar como as coisas estão indo. Cara, eu também já cheguei a pensar nisso, talvez se eu não tivesse 2 programas dentro do meu podcast, talvez eu já tivesse saturado também.
É por isso que eu tenho 2 programas e faço questão de mantê-los, porque eu não canso, sabe? Eu não canso. Eu não, assim, o que aconteceu daqui a pouco, quando a gente for encerrar, você vai perceber que tem um quadro novo aqui dentro do plataforma. O que eu consigo é, tipo, novidades para mim mesmo, nos próprios convidados que eu trago, e aí eu trago de volta pessoas que eu quero ouvir, como é o seu caso. Pô, esse ano eu já trouxe muita gente de volta aqui, o Giovanni veio de volta aqui, o Pedro veio pela 3ª vez aqui, é quase dono do meu podcast. Então, assim, muita gente eu trago de volta, porque sempre tem mais histórias para contar, sempre tem histórias novas para contar, e vai aparecendo gente nova no meio do caminho. Como o meu programa, a plataforma, ele é fruto do meu ciclo de amigos, então, assim, os 10 primeiros episódios do meu podcast eram amigos da minha antiga empresa. Nesse novo momento, nessa minha nova empresa, eu tô trazendo amigos que trabalham comigo, e a vida vai, tipo, proporcionando mais eventos como esse. Mas aí, quando chega o final do ano, eu dou uma pausa na plataforma, e é mais o Teólogo de Quinta continua, que é um monólogo onde eu falo sozinho. Ele é mais, como você falou, mais freestyle, né? Mais aberto, eu posso falar de qualquer assunto, qualquer tema, porque é a minha opinião, é a minha essência, então eu posso comentar de BBB até sei lá, bolsa, sabe? Então é bem tranquilo nessa questão. E eu acho que, pô, sendo 3 cabeças, mano, ao mesmo tempo que se torna mais complexo na prática, né, de reunir os 3 para gravar, mas também isso é bom na questão de formular ideias, né, poder trazer mais opções, mais leques de possibilidades do que pensar, o que para mim, tipo, acaba sendo um fator limitante, porque é só eu pensando no meu próprio conteúdo, no meu próprio produto. Então, talvez com vocês, 3 pessoas, pô, um consiga extrair alguma coisa, ou falar, pô, você é bom nisso, você dá para fazer isso, e variar, né? Sim, sim. É uma coisa que a gente vai, como eu falei, a gente vai conversar bastante quando a gente for, quando a gente se reunir agora. A gente vai, inclusive, pegar esses dias pra gente vai viajar todo mundo junto, a gente vai tirar umas férias aí na última semana de abril, a gente vai fazer uma viagem. Então, a gente vai pensar bastante no que a gente vai fazer ainda, mas você tem algumas ideias. Vamos ver para onde a gente vai, tem alguns modelos que a gente quer fazer, eu quero, talvez, voltar com reflexões e devaneios, que é um negócio que eu fiz um episódio só e depois não fiz mais, mas eu preciso voltar a fazer ele, que também é um negócio nesse modelo mais sou eu sozinho, né, falando algumas coisas que eu acho. Então, assim, a gente tem algumas possibilidades aí, vamos ver o que a gente vai fazer, mas vamos ver se vai dar também, né, não dá pra gente também forçar, que nem eu falei, claro. Todo mundo em momentos muito diferentes da vida, né, o Leandro com filhos, o Glauco arrumando a vida agora, casando. Vamos ver se a vida do Glauco dá uma melhorada, né, em termos de tempo, né, porque eu acho que isso é uma possibilidade também, né, porque apesar de a gente estar muito em momentos muito diferentes da vida, esse último ano foi muito corrido para todo mundo por esses motivos que eu não falei, né. Eu acabei de abrir a empresa tá com um pouco mais de um ano, né, um ano e meio já, na verdade, indo para um ano e meio. O Leandro teve o segundo filho e o Glauco preparando as coisas, você imagina, né? Com o caos que virou a vida do Glauco, estando na Austrália e preparando as coisas do casamento agora. Só que assim, a partir desse momento pode ser que as coisas mudem um pouco, por causa que, por exemplo, a minha empresa já está um pouco mais estabilizada, o filho do Leandro, um dos filhos do Leandro já está com a idade de para a escola, então tem algumas horas aí no dia, né, e quando o filho passa aí para a escola, passa a ter uma rotina, passa a ter um tempo, e eu falei, né, e o Glauco também vai casar agora, e todo esse estresse de planejamento, então talvez pode ser que a gente volte aí, espero que a gente consiga voltar com um pouco mais de tempo, e todo mundo tendo um pouco mais de estabilidade na vida aí, vamos ver. Com certeza, meu mano. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez por sempre aceitar meus convites, né? Por sempre a gente manter esse contato aí, embora estejamos em horários muito diferentes, mas a gente sempre dá um jeito de trocar ideia, de conversar. E que bom que você tá no Brasil, mas ainda longe de mim. Ainda longe, né? Ainda muito longe de mim, para você ver o tamanho que o Brasil é, né? Então, tô aqui no Acre, você aí em São Paulo. Mas, cara, aqui, como eu te falei, nós estamos com um quadro novo aqui no plataforma. Na verdade, não é um quadro, né? É só um pedido que eu faço para o meu convidado, que é de você indicar. Não precisa ser só uma pessoa, tá? Mas se você quiser indicar só um também, tudo bem. Uma pessoa que você acha que deveria colar aqui, uma pessoa que você acha que faz sentido eu trocar ideia no plataforma, um convidado seu, e óbvio, também justifique o porquê, né? Indique a pessoa e fale o porquê que eu deveria convidar para estar colando aqui no plataforma. Cara, eu vou tentar achar o nome dela, por causa que eu não me lembro de cabeça 100% o nome dela, mas para você falar com uma segunda pessoa que mora em Hong Kong, porém,
ela tem uma outra, perspectiva de estar lá, né? Lembrei aqui, peguei o nome dela, Marília. A Marília é uma brasileira que vive em Hong Kong, inclusive ela mantém uma conta, porque assim, quando o pessoal quer saber uma coisa de Hong Kong, eu falo pro pessoal assim, não me segue no Instagram não, porque eu sou o famoso posta bosta, entendeu? Eu só posto porcaria, eu não faço nada, eu só posto foto dos meus cachorros de vez em quando, entendeu? Um ou outro bar que eu tô, alguma comida que eu tô comendo, entendeu? Então assim, se você quiser saber coisas de Hong Kong, não adianta nada você me seguir, entendeu? Sim. Agora, se você quiser realmente se seguir e dedicar a falar com uma pessoa que dedica-se no caso, tem uma conta no Instagram dedicada a mostrar a vida em Hong Kong, sendo uma brasileira, tem uma conta chamada Brasileira em Hong Kong, tudo junto. Então é fácil de você saber quem é. O nome dela é Marília, ela tá lá em Hong Kong um pouquinho a menos do que eu tô lá há 4 anos e meio, ela tá lá há 3 anos e meio, se não me engano. E, cara, eu acho que você deveria falar com ela por causa que ela é uma pessoa que vive lá tanto quanto eu, só que ela tem uma perspectiva diferente, né, cara? Ela é mãe de 2 meninas, e ela foi para Hong Kong por causa que o marido recebeu uma proposta para trabalhar num banco. Ele trabalhava numa situação financeira aqui num banco aqui no Brasil, foi transferido para Hong Kong, se não me engano esse banco, ele meio que, entre aspas, na equipe dele pelo menos, reduziu-se, e aí eles chegaram para todo mundo e falaram, ela pode te contar com mais detalhes, mas resumo da ópera, chegaram para todo mundo na equipe e falaram assim, ou vocês podem ser demitidos se vocês quiserem, ou vocês podem ser simplesmente transferidos, só que essa equipe de vocês não vai existir mais aqui no Brasil. E aí chegaram para todo mundo no time dele e falaram assim, vê aí pra onde vocês querem ir. Foram dadas algumas opções, uma das opções foi Hong Kong, e eles acabaram indo. E que eu falei, eu acho que é uma pessoa interessante, porque eu falei, é uma mulher com outra perspectiva. Eu quando eu falo aqui para as pessoas que não sabem, né, eu sou um homem, eu não tenho filhos, eu sou casado, né, mas sou eu, minha esposa, a gente não tem filhos, entendeu? Tipo assim, é uma outra perspectiva. Não morava já no Brasil, fazia 5 anos que eu não fui para a Bélgica, e no caso dela foi um pouco diferente, que nem eu falei, era uma mulher, ela foi para Hong Kong com 2 filhos, entendeu? Ela foi direto do Brasil para Hong Kong, então a perspectiva dela, vocês imaginam o tamanho do choque, né? Você sai do Brasil para ir para Hong Kong, que são 36 horas de voo, entendeu? Completamente outro mundo, completamente outra coisa. Então, assim, eu acho que seria muito interessante você falar com ela. Ela é um amor de pessoa e como eu falei, tem muito mais dedicação, inclusive a mídia social dela, muito mais dedicação do que eu para falar da vida de lá. Boa, João. Boa, cara. Anotado. E, cara, aquele negócio, né? Seu lugar de fala, mais uma vez querendo te agradecer aí por mais essa colaboração. Na próxima vez que você vier, você já pode pedir música, né? Quem vem 3 vezes na plataforma pede música. Então já tá com 2 participações aqui. Fique à vontade aí para falar o que você quiser, falar alguma coisa que eu não tenha perguntado, mandar um abraço para quem você quiser. E mais uma vez, obrigado. Ok, isso. Eu que agradeço a participação aqui mais uma vez. Um abraço para você. O maior podcaster do Acre, disparado, claro, né? Não tem como. O cara carrega o Acre nas costas, não tem como mesmo. Mas eu agradeço pelo convite. Eu sei que tem um pessoal aí que escuta. Você comentou até que meus episódios até tem um bom número de ouvintes. É porque eu sou fala bosta, né? Eu falo muito. Essa vez eu maneirei, né? Outra vez eu lasquei eles vão falar merda pra caralho. Próxima vez a gente tem que combinar, Jonathan. A terceira vez eu vim aqui pra gente só falar das polêmicas que eu falo. Só falar as metralhadoras de merda pra dar base. O pessoal gosta quando fala porcaria, né? O famoso fala um monte de coisa sem embasamento nenhum. O famoso Instituto Data Nada, né? É isso que dá audiência, né? O tudólogo, né? Isso. Mas eu agradeço o convite e é sempre bom vir aqui. Quem quiser, que nem falei, tem uns episódios antigos lá que nossos episódios são atemporais, assim como os seus. São episódios que a gente conversa com muita gente, vai lá escutar no Gaia Podcast. Vocês podem me seguir lá na rede social, que eu falei, meu Instagram é fechado, mas se você quiser ir lá me pedir pra me seguir, eu não sei se eu vou te aprovar, mas você pode pedir, mas se pedir você pode, né? Não sei se eu vou autorizar, mas se pedir você pode. Você vai lá no meu Instagram, que é @jcassanho, Cassanho é CA2SANHO, e basicamente é isso aí. Tome vacina, se protejam e acho que é isso. Beleza, João. Até a próxima, mano.